Nós temos uma reportagem da nossa correspondente, a Mariana D'Angiacomo, exatamente sobre esse ponto. A posse dele domina, evidentemente, as atenções no mundo inteiro e domina também como é que as principais potências pensam em se adaptar ao que estamos vendo acontecer agora. Confira. Donald Trump deixou claro que espera impor os interesses dos Estados Unidos pela força e que a demonstração desse poder militar será o suficiente para evitar qualquer desafio aos interesses americanos. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Ao mesmo tempo, Trump já deu indícios de que não deve cumprir o papel de xerife do mundo e que espera que os aliados dos Estados Unidos sejam capazes de se defender sozinhos. Na prática, isso significa que os europeus vão precisar aumentar o investimento em defesa e também que os organismos de cooperação internacional, como o G7, a ONU e o Fundo Monetário Internacional, devem perder espaço para negociações diretas entre os países. O republicano ainda prometeu ampliar as barreiras alfandegárias contra produtos produzidos fora dos Estados Unidos, numa tentativa de reindustrializar o país. A mudança na condução da política externa americana representa o fim da ordem geopolítica que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em vez de fomentar relações fortes e duradouras, Trump promete uma nova dinâmica em que é preciso explorar as instabilidades para coletar as possíveis oportunidades no caminho. A agência Reuters teve acesso ao memorando do embaixador alemão nos Estados Unidos, Andreas Michaelis, em que ele avalia que a segunda gestão de Donald Trump será marcada pela ruptura máxima. No documento, o diplomata ainda escreve que o presidente americano deve corroer princípios democráticos básicos. Neste cenário marcado por incertezas, Pequim já se posiciona para tentar cobrir o espaço deixado por Washington. Entre janeiro e novembro do ano passado, a China investiu mais de 128 bilhões de dólares em países estrangeiros, um aumento de 11% na comparação com o mesmo período de 2023. Cliff, agora, Trump acabou de dizer, na verdade, ele assinou mais uma instrução. Ordena à justiça não agir sobre o TikTok por 75 dias. Cliff, nós cobrimos boa parte da campanha eleitoral com a sua ajuda também, como analista, com pesquisas que você desenvolve no seu instituto. E uma das conclusões que os americanos médios, de fato, acham que o país não tinha que se meter tanto no que acontece lá fora. Trump está exatamente correspondendo a um desejo do eleitorado quando diz o que disse hoje? Sim, ele representa essa tendência, ou seja, há uma mudança de geração onde as pessoas mais jovens não querem, sabe, tanto envolvimento militar no mundo lá fora. Você tem os mais conservadores também, republicanos, que querem a mesma coisa. Ele representa isso, ou seja, um país que está questionando suas próprias instituições, por um lado, é a política externa, sabe, de 70 anos. Então, de novo, simplesmente representa o que a opinião pública acha nesse momento. Maurício, quando a gente percebe de que maneira ele rapidamente avança, pelo menos naqueles aspectos relativos à burocracia estatal, ao sistema político americano, em termos de política externa, você viu esse mesmo avanço além das palavras? O que eu ouvi dos assessores do Trump é que a política externa do governo dele vai ser bastante simples. A prioridade única e exclusiva é a relação com a China. Tudo mais não é prioridade. Isso eu ouvi do próprio pessoas ligadas ao Marco Rubio e ao Trump. E o que significa na prática dizer que a Ucrânia não é prioridade, a América Latina, o único tema que eu vi que é relevante nas conversas aqui é como vai melhorar o fluxo de deportação dos imigrantes legais, isso inclui o Brasil também. Então, assim, é uma política externa bastante reducionista, né? E é uma política externa muito diferente, obviamente, da questão do Biden, né? Agora, eles são muito explícitos disso. Foram explícitos durante a campanha, foram explícitos durante a transição e foram explícitos agora, né? Basta o mundo agora arcar com as consequências disso. Rubens, há uma série de observações que ele já fez sobre a América Latina e Brasil, mas eu estou destinando um pouquinho mais para o final da nossa edição para a gente falar especificamente da relação Brasil e Estados Unidos em função do Trump. Eu queria, nesse momento, ouvi-lo, Rubens, com a sua experiência como diplomata profissional, sobre 3 outras declarações que o Trump acabou de fazer, porque enquanto estamos fazendo o programa, ele está falando lá
lá no Salão Oval da Casa Branca. Declaração número 1, Zelensky quer fazer um acordo. Declaração número 2, Putin está destruindo a Rússia. Declaração número 3, eu, Trump, não estou confiante nesse cessar-fogo em Gaza. Rubens Barbosa. Ele, no discurso, não abordou esses temas, né? Foi um discurso voltado para a política interna. E ele, uma das poucas referências que ele fez sobre a situação internacional, ele disse que o legado dele, como ele gostaria de ser visto no futuro, era que ele seria um peacemaker, seria um fazedor, né? Um negociador da paz. Agora ele está fazendo essas declarações sobre a guerra da Ucrânia e a guerra em Gaza. Começando pela guerra em Gaza, eu acho que a declaração dele confirma um pouco a minha intuição de que haverá uma dificuldade muito grande de se levar adiante a segunda e a terceira fase do acordo que ele mesmo ajudou a ser aprovado, né? Forçando Israel a aceitar a proposta de maio passado do Biden. Mas, com as restrições de Israel, que se reserva o direito de não negociar a segunda e a terceira fase, dependendo da evolução das conversas, agora essa declaração dele vai nessa direção. E o fato dele ter recebido hoje também familiares de prisioneiros, lá de reféns do Hamas, já era uma indicação de como ele vai tratar essa questão. Então, eu acho que esse projeto de paz negociado com o apoio final importante do Trump, possivelmente não vai ser levado adiante, porque o Trump não vai forçar Israel a aceitar a segunda e a terceira fase. Em relação à guerra da Ucrânia, eu acho que está encaminhado, e ele já conversou com o Putin também, algum tipo de congelamento da situação lá. E eu acho que vai estar mais avançado. O Zelensky, ele diz que já concordou, e eu acho que o Putin vai concordar também, porque o que está sendo proposto é um congelamento da situação atual que favorece a Rússia, né? Que possivelmente é o objetivo do Trump. O Rubens, o Lorival, quando indagado agora como é que ele vê essas declarações do Trump, ele usou a palavra "a minha intuição diz". O que a sua diz? Bem, nessa declaração do Trump, ele estava falando sobre a possibilidade de retirar as sanções contra a Rússia. Ele disse que ele prefere tarifas em vez de sanções. E aí ele diz, Zelensky quer fazer um acordo, eu não sei se Putin quer, ele deveria fazer um acordo. Acho que ele está destruindo a Rússia ao não fazer um acordo. Então, pelo que a gente conhece do Trump, ele está aí pressionando o lado que não está aparentemente aderindo de forma imediata, automática ao plano dele, que no caso é o Putin, né? Mas o Putin tem inúmeras vantagens para aceitar o plano dele, né? Porque congelaria do jeito que está a linha do front, né? O Putin teria condições de se reagrupar, esperar, recuperar, né? A economia está tendo muito prejuízo, morreram, provavelmente, o dado é 800 mil baixas entre mortos e feridos na Rússia, talvez mais que isso. Então, mas a única dúvida é se a Europa conseguir impor realmente ali uma força de cessar-fogo, de vigilância, de cessar-fogo, que seja uma força que caracterize uma espécie de umbrella, como é que fala? Guarda-chuva informal, né, da OTAN para a Ucrânia, e isso evoluir para uma gradual entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Então, talvez seja isso que o Putin esteja vislumbrando e que ele precise de mais garantias de que isso não vai ocorrer.
Vamos virar um pouquinho para a economia agora, Thaís? Não, interessante, ouvindo vocês aqui, eu fico me perguntando a cabeça do empresário, né, micro, médio, grande, que decisão que... Onde, lá ou aqui? Lá, que decisão que vão tomar por pelo menos semanas, até que fique claro, porque essas ordens todas, quer dizer, o cumprimento das promessas, acho que a palavra da ordem na economia americana, né, pela primeira vez em muitos anos, é a imprevisibilidade total, né? Sem entender exatamente como esses mecanismos todos vão funcionar, como é que eles vão impactar a formação de preço. O americano desaprendeu a fazer uma coisa que aqui no Brasil a gente faz muito bem, que é tomar decisões, por exemplo, de preço de forma preventiva, né? O brasileiro tem tanto medo da inflação, é uma coisa tão que a gente convive tanto, que a indexação, a antecipação de um preço ruim é uma coisa quase que automática aqui. E lá, se a inflação vai voltar, ela pode voltar por vários canais. Você chamou a atenção para o fato dele ter baixado uma ordem dizendo que todas as agências têm que tratar... Vão se preocupar com o custo de vida do americano médio. Com o custo de vida do americano médio, a primeira medida que pode, de alguma forma, causar ali alguma mudança no curto prazo é se ele realmente... essa decretação que ele fez do estado de emergência da energia, em que ele quer produzir mais petróleo, então ele quer aumentar a oferta e aí, portanto, hoje o petróleo já caiu por causa disso, então aumenta a oferta, reduz o preço, isso gera alguma redução de energia. Mas de tudo que eu estou acompanhando aqui, especialmente na imprensa internacional, a imprevisibilidade é que está reinando aqui essa primeira leitura das medidas. Se bem que parece haver um princípio, eu passo a palavra para você imediatamente agora, Cliff, é na maneira como o Trump vê as questões, por exemplo, de política energética. Foi muito importante para ele hoje, não só no discurso, mas em algumas das medidas que ele já assinou. E nós estamos falando do impacto disso em todas as negociações globais sobre mudança climática. Ele parece enxergar a questão da energia exclusivamente sob o ponto de vista da segurança nacional? Sim, essa é uma vertente, ou seja, a segurança nacional, sabe, é muito importante, sabe, é enxergado pela opinião pública também, mas nós temos que lembrar que ele ganhou em cima de custo de vida, né, a custo de vida, inflação, etc. Eu acho que ele está preocupado, sabe, ou ele está pelo menos refletindo sobre isso, o preço de gasolina, como uma medida que pode ter um impacto popular. Mesmo assim, tarifas por um lado e deportação por outro lado, no médio e longo prazo, podem ser inflacionários também. Ou seja, sim, segurança nacional, especialmente focados na questão da China, mas há uma preocupação sobre o custo de vida também. Maurício, nós estamos vendo de que maneira o que o Trump fez hoje vai ou não exatamente na linha, exatamente, não é nem na linha, repete ipsis literis, literalmente o que ele disse em discursos. Uma das questões que ele sempre criticou foi, por exemplo, o peso de organismos multilaterais amarrando decisões dos Estados Unidos. Ele acaba de tirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, Maurício. Não, eu acho, pelo que eu acompanhei na campanha, vem mais. A gente vai ficar atento aí, provavelmente eles vão querer substituir a liderança do Banco Mundial, vão querer substituir a liderança do Banco Interamericano. Então, esses organismos multilaterais, eles estão na mira aí da nova gestão, e eu queria só complementar o que o Clifford falou, isso é muito importante, porque ele foi eleito basicamente nessa questão do custo de vida, que obviamente aumentou durante o governo Biden. E é importante dizer que o Trump, metade do país rejeita o Trump no momento 1. Ele é um dos presidentes que inicia o mandato talvez com a popularidade mais baixa. O Clifford deve saber isso melhor que eu. E ele, assim, uma histórica presidencial americana, nos primeiros 6 meses, 8 meses, a tendência é perder popularidade, não ganhar. Então, ele vai chegar um momento que ele vai ter um dilema entre alimentar a base dele e esse discurso populista ou combater a inflação, que vai ser certamente uma variável de correlação enorme com a popularidade dele. Ele já começa com metade do país com rejeição. E, assim, o que a gente tem visto pelo mundo é que esses discursos disruptivos, eles funcionam, como eu falei, muito melhor na oposição do que no governo, né?